Avança para as águas mais profundas, diz o Senhor. Meus queridos irmãos, nós vivemos no mundo, passamos por situações boas e más. Somos arrastados, principalmente nesse período agora, por muitas forças. Palavra fulano de tal, palavra de político tal, palavra de médico tal, poder político, poder econômico, e a gente fica nesse meio como aquela brincadeira de cabo de guerra, né? Imagine que a gente, podemos até dizer que nós somos a corda, que fica sendo puxado de tudo contra lado. E nossa vida é vivida dentro dessa realidade. Alguns de nós, algumas pessoas, alguns cristãos, tomam o seu caminho e seguem um caminho de prazer, segue um caminho mais fácil, segue um caminho de caprichos e segue um caminho que com certeza leva ao pecado, porque não sabe lidar com essa situação que está vivendo. É cristão, é batizado, mas diante de tantas forças, diante de tantos apelos, de tantas palavras, joga tudo para cima. E ao invés de seguir o caminho da fé, que dá felicidade plena, ele segue o caminho mais fácil, que é o caminho do prazer, o caminho do pecado, o caminho de uma vida que nem sempre, e com certeza nunca está de acordo com a vontade de Deus. Nós também, algumas vezes, nós da igreja, nós participamos, algumas vezes também temos a experiência de participarmos dos momentos, mesmo nesse período, de alguns momentos de fé, nós rezamos o texto, nós participamos das missas, nós estamos nos máximos de momentos que a gente pode. E isso, muitas vezes, meus irmãos, é vivido com intensidade, mas na maioria é vivida na superfície, quando a gente não consegue mergulhar naquilo que nos é realmente apresentado. Às vezes, a gente olha a beleza do mar, como diz Santo Agostinho, mas a gente não consegue penetrar na sua profundidade. Se em cima está bonito, imagine lá dentro, na profundeza, com toda aquela vida que tem ali. E eu trago essa imagem do mar, aquele mar azul que a gente contempla, para a igreja. Muitas vezes nós cristãos olhamos apenas o azul do mar, mas a profundidade a gente não sabe. Ou se sabe, sabe muito pouco. E isso não é para todos, com certeza, não acontece com todo mundo, mas isso não dá profundidade na fé. Isso não dá sentido, não dá firmeza. Quando a gente olha só o que parece ser, a gente não vive de verdade a nossa fé. A gente precisa compreender, com a graça de Deus, com a luz do Espírito Santo, com o ensinamento da Santa Igreja, o que está por trás de tudo aquilo que a gente celebra, de uma oração do terço, de uma missa. Quantas coisas acontecem na missa que muitos católicos de mais de 50 anos na igreja nunca tinham percebido. Nesse tempo em que o padre está celebrando com a câmara bem em cima do altar, algumas pessoas começaram a perceber coisas na missa que não via antes, porque estava aqui, né? Tem aquele paninho, tem isso, tem aquilo, né? A gente não consegue ver além do que está mostrando ali, independente do que ele está usando. Mas o que é que ele está celebrando? O que é que está acontecendo de verdade naquele altar? A gente contempla a beleza da liturgia, a pregação, a palavra que foi bonita, a missa que foi bem celebrada, mas o mistério, aquilo que a gente está celebrando de verdade, a gente precisa compreender à luz da fé e contemplar a partir dessa fé. E quando a gente não contempla, quando a gente vem para os momentos da igreja, para o texto, para as orações, para liturgias, e a gente não consegue contemplar tudo isso que eu estou dizendo, a gente vem vivendo uma vida dupla. A gente consegue fazer a grande façanha de dentro da igreja, porque como a gente não consegue ver os fundamentos, não consegue ver o que é que está por trás de tudo aquilo, a gente dentro da igreja, não é agravando a todos,
Mas acontece com muitos cristãos por aí. Vive de um jeito dentro da igreja, mas fora da igreja vive de outro. Porque não consegue fazer o casamento daquilo que celebra com aquilo que vive. Não consegue compreender que o mistério celebrado na Eucaristia, que é o sacrifício de Cristo, ele não pode ficar nessas quatro paredes da igreja. Ele precisa ir comigo para o meu trabalho, ele precisa ir comigo para a minha família, ele precisa ir comigo para o meu quarto, quando eu rezo, quando estou com minha esposa, ele precisa estar comigo com os meus filhos. Esse mistério aqui celebrado, esse mistério rezado do texto que nós rezamos, não pode ficar nessas quatro paredes. E muitos cristãos, ao não compreenderem isso, vivem uma vida dupla. De um jeito na igreja, de outro jeito fora da igreja. Dentro da igreja, um homem religioso, uma mulher religiosa. Fora da igreja, é bom a gente nem dizer. Muitas vezes, meus irmãos, o comportamento de muitos cristãos católicos não condizem com aquilo que a gente está celebrando, com aquilo que a gente escuta na palavra de Deus. Lembra do discípulo de Emaús, Jesus falando e o coração ardendo por conta da palavra. Nosso coração precisa voltar a arder quando a gente escuta a palavra. Quando a gente escuta essa palavra, avance para as águas mais profundas, a gente não pode entender que Jesus está falando do mar. Porque Jesus aqui, historicamente, foi o mar que ele estava. Mas o sentido que ele quer dar e que ele deu a essa palavra é outro. Avance para as águas mais profundas. Fica ali molhando só o calcanhar na beira, com a escuma que está vindo ali do mar. Mas a profundidade é que dá sentido à vida. É o que está lá dentro que é importante. Aquilo que a gente vem rezar e vem celebrar, o mais importante é o que está ali dentro. E muitos cristãos, muitos católicos, nós ainda não compreendemos certas coisas. Então, meus irmãos, o que é uma vida dupla? Vou dar um exemplo. Um adúltero, o homem que comete adultério. Está casado, mas engana a sua esposa com um amante. O resultado dele é que, na verdade, ele engana três pessoas. A mulher, a amante e ele mesmo. Porque ele não faz feliz a esposa, não faz feliz a amante, porque é pecado o que ele está fazendo. Não é feliz. Coloca os três numa situação de pecado grave. Que sem conversão, o destino é um só. Não tem paz. Não tem paz. Porque vive uma vida dupla. Finge para a esposa, finge para a amante e finge para ele mesmo, que é o cara, quando na verdade ele não é nada. Sabe o que é que ele é? Um condenado por sua própria vontade, se não se converter ao fogo eterno. Assim diz no Catecismo da Igreja, no número 1861. Pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana. Somos livres até para pecar. Deus nos dá liberdade para amar e para pecar. Mas Ele não quer que a gente peque. Tem como consequência a perda da caridade, a perda do amor, a privação da graça santificante, que é o estado de graça. E se não for resgatado pelo arrependimento e pelo pedido de perdão a Deus, a exclusão eterna do reino de Cristo. Quem vive uma vida dupla, seja ela qual for, eu vou dar o exemplo do matrimônio, porque é mais comum na vida do homem, na vida do que a gente está vivendo hoje. Mas quem viver uma vida dupla, em relação à sua fé, é uma coisa, e em relação à vida lá fora é outra, essa pessoa está num erro muito grave. Precisa conciliar, pela misericórdia de Deus, pelo amor que nós temos a Deus, as duas vidas. A vida material, do trabalho, da luta diária, da família, concilia essa vida com aquilo que aqui é celebrado, com aquilo que aqui nós recebemos, com aquilo que aqui na igreja nós viemos fazer, ouvir a palavra de Deus. Não há duas vidas, há uma vida do cristão. E essa vida natural precisa agora estar unida a uma vida sobrenatural. Diária, constante, fiel. Não pode haver duplicidade na vida do homem cristão.
nem da mulher. Falo homem porque a gente aqui, né? Não pode haver duas vidas diferentes em uma mesma pessoa. Pode? Pode ser de um jeito de dia e de outro jeito de noite? Não pode. Isso lembra uma passagem do Apocalipse que diz: ou você é quente ou você é frio. O que é que está entre o quente e o frio? O morno. E quando a gente toma água morna, tome de manhã para você ver uma coisa. Vomita. Cristão precisa ter essa atitude. Nós cristãos precisamos deixar de ter muitas vezes uma vida dupla. Não é que a gente só está em pecado, não. Que às vezes a vida dupla não significa nem que está fazendo bobagem e pecado. Mas é que não está de acordo. Há muita coisa que a gente celebra e isso nos preocupa. Então, meus irmãos, não vou me delongar muito, mas para falar ainda do homem que ainda não compreende, pelo mistério do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, que ainda não compreende a necessidade de mudar, não compreende a necessidade de se converter, vive uma vida sem sabedoria de Deus, não sabe governar sua família, não sabe governar sua casa, não sabe dar um conselho a um filho, porque apesar de aparentar cristão, na hora de provar que é cristão, não é. É bonito agitar a mão, mas o bonito mesmo é ser cristão. E ser cristão não cabe duas coisas: ou é ou não é. Jesus disse que seu sim seja sim e que seu não seja não. A gente precisa pedir a graça a Deus hoje nesse texto de unir a vida da gente de tal forma com aquilo que a gente celebra, que não haja diferença entre aquilo que a gente veio fazer aqui hoje, segunda-feira, e aquilo que a gente faz no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na nossa vida. Que a mesma palavra que a gente ouve de Cristo aqui, a gente também possa levar esta palavra para o outro, para a família, para os filhos, no trabalho, na luta diária. Ao ouvir essas notícias que estamos escutando, quem é que deve nos sustentar? A fé. E a igreja fala da conversão, no catecismo da igreja fala da conversão, ela diz assim, no número 1490, o que é a conversão? É o movimento de volta para Deus, chamado conversão e arrependimento. Implica em uma dor pelos pecados passados e o firme propósito de mudar de vida para o futuro. O que é se converter? É dizer: Senhor, aquilo que passou na minha vida, fazer como São Paulo, eu considero lixo. O erro que eu cometi, a ofensa que eu te fiz, a traição que eu já fiz, eu considero lixo. Eu agora quero ser um novo homem. Eu agora quero seguir um novo caminho. Um caminho de verdade. O que é converter? Converter é aquele que ia por um caminho e ele volta refazendo o caminho. Lembra da parábola do pai misericordioso, do filho pródigo? Ele foi por um caminho, mas depois ele converteu. Ele voltou novamente para o encontro do pai. Meus irmãos, a coisa mais difícil na vida de um homem, falo também da mulher, mas de um homem, porque a gente aqui está no texto, é ter que viver uma vida dupla. Não viva nada na sua vida dupla. Santa Teresa de Ávila fala da necessidade de viver a verdade. Muito embora está sendo usada aí impropriamente essa frase, por uns e outros, mas o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de Cristo, é verdade. Quando você se reconhece, quando você olha para você mesmo e vê que você é fraco, que eu sou fraco, que sem Deus eu não posso nada, e digo: Senhor, eu ainda não sou do jeito que tu deseja que eu seja. Senhor, me ajuda a ser um esposo melhor, um pai melhor, um filho melhor. Me ajuda, Senhor, a compreender aquilo que eu celebro de domingo na missa e aquilo que eu vivo na minha casa. Porque não pode haver dois de mim. A filosofia diz que não pode existir no mesmo lugar dois corpos, só pode existir um. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. É preciso ser ou cristão ou pagão. Porque as duas coisas não dá para ser. E esse passo da fé, Padre Marco disse aqui na sexta-feira, eu já encerro. Padre Marco falou uma coisa muito forte aqui.
Ele disse que ele não acredita nessa história tão mágica. De estalar o dedo, agora todo mundo é um são. E é uma grande verdade o que o padre falou. Essa história de que agora eu mudei de vida, eu sou outro homem, da noite para o dia, não é desse jeito. A conversão é um processo lento. E muitas vezes, aqui diz o próprio catecismo, é um processo doloroso, é um processo que dói, mas é um processo necessário, diário. Todos os dias da nossa vida essa conversão vai acontecendo. O que eu não posso fazer é voltar para o caminho outro que eu estava indo, mas apesar de estar doendo, seguir a Cristo, eu preciso seguir a Cristo. Na hora do homem, vamos supor, um exemplo, romper com a sua amante que já tem mais de 15 anos, vai doer, mas ou ele faz, ou ele está pelas suas próprias mãos, segundo o catecismo da igreja, condenado. Quando o homem se decide ser honesto, quando o homem decide cortar o gato de energia que está em casa escondido, que ninguém sabe, dói. Mas agora eu vou ter que pagar uma energia mais cara. Oh, mas você não é cristão? Para você ver nas coisas miúdas. Quando a gente se decide de verdade seguir Jesus Cristo, é na verdade, não pode ser na mentira. Converter é como construir uma casa dessa toda de tijolinho. Imagine você aquele tijolinho bem pequeno, como foi construída a Aparecida. Mas construído por um pedreiro só, dá trabalho. Tijolinho a tijolinho, conversão a conversão, dá trabalho. Mas se o pedreiro não começar, ele não termina. Termina? Não. Se hoje eu não me decidir que eu quero aceitar a graça de Deus, que eu quero me converter, que eu quero dar um passo fundamental na minha fé, que eu quero avançar para as águas mais profundas, se eu não decido hoje, eu não vou construir o prédio, eu não vou construir a casa, eu não vou construir nada. Ah, quando eu for velho eu faço, quando eu tiver mais idade eu digo. Não dá. Vamos nos decidir hoje, segurando nas mãos de Nossa Senhora e se deixando acolher pelo Sagrado Coração de Jesus. Esse mês é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Que o Sagrado Coração de Jesus nos ajude, meus irmãos, a não ter mais uma vida dupla. Talvez aqui ninguém viva desse jeito, mas por aí, em outros lugares, não podemos ter duas vidas. Cristão é cristão na igreja, no trabalho, com os amigos, num bar, em qualquer canto que vá. Cristão é cristão. Cristão é cristão com o celular na mão. É cristão que deixa de ter respeito humano e sai dos grupos de pornografia. Que diz aquele amigo, não mande mais para mim essa porcaria, porque eu não quero interferir, trazer maldição para minha casa. Você sabe que quando você abre um vídeo de pornografia, aqui ninguém abre não, viu? Aqui ninguém abre não. Quando você abre um vídeo de pornografia, a maldição que está sobre aquela prostituta cai sobre você, porque você está contribuindo com a perdição da alma daquela pobre mulher e daquele homem. Quando alguém abre um site desse, está assinando embaixo a condenação daqueles pobres coitados que estão ali. E está indo junto com eles. Mas cristão ou pagão, não dá para ser as duas coisas juntas, não é verdade? Ou cristão ou pagão. Cristão pagão não dá. Pagão cristão também não dá. Ou é cristão ou é cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos professar a fé. Uma fé, há mais de 2000 anos, nós professamos uma única e mesma fé.